Senhoras e senhores, boa tarde. A CLPC, Comissão de Legislação Participativa e Comunitária da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, tem a honra de realizar esta reunião pública para debater o tema relativo à normatização do plantio de árvores e instalação de redes de distribuição urbana nos novos loteamentos da cidade de Caxias do Sul, com o objetivo de disciplinar a localização da arborização e das redes de energia, telefonia, entre outras, respeitando a orientação solar. Antes de nós compormos a mesa, eu vou pedir que nós passemos algumas fotos, algumas imagens que nós temos aqui, para se compreender melhor qual é o motivo desse projeto apresentado pelo vereador Adilóide Domênico aqui na Câmara, para que haja essa normatização e consigamos ter uma melhor visibilidade, enfim, todo um processo urbanístico e ambiental da cidade de Caxias do Sul. Eu pediria que tu passasse lá as fotos, depois nós compomos a mesa e daremos início em seguida. Então, a gente vê aí as imagens da fiação totalmente prejudicando a arborização e o ambiente. E esses fatos ocorrem constantemente e está em toda a cidade esse processo, prejudicando o trabalho da companhia de energia, do meio ambiente na poda, segurança. Bem, está visto, né? Nós entregamos esse conteúdo, esse mapinha, que é a ideia apresentada no projeto e que faz parte do projeto, né? Já então entregamos para que haja uma identificação e no decorrer das apresentações, que será presidida pelo nosso vereador, presidente da comissão, CLPC, o vereador Adilóide Domênico, para o entendimento de todos. Convidamos, então, para fazer parte da mesa, o presidente da CLPC, vereador Adilóide Domênico. Convidamos também o vereador Alceu Tomé para fazer parte da mesa. Convidamos a secretária de Urbanismo, senhora Mirângela Rossi. Nós vamos ocupando a mesa principal aqui, mas e se houver falta de espaço, todos vocês que foram convidados por nós são integrantes da mesa e terão a oportunidade de se manifestar, né? Então, assim que não tiver mais espaço na mesa, pode se colocar aqui à frente. Representando a Secretaria de Meio Ambiente, a bióloga Morgana Heck. O gerente de serviço de distribuição leste da RGE, senhor Tarek Saldanha. Convidamos o senhor Rodrigo Postiglione,
representando o Sinduscom. Convidamos o senhor Constantes Babo, da SEAC, Caxias do Sul. Também queremos... temos mais um lugar aqui, mais lugares, né? A senhora arquiteta Aurílio Stress, do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, que é conselheira em Caxias do Sul. Então eu pediria aos demais, eu vou nominá-los, e que se sentissem presentes na mesa principal, os demais convidados. Nós temos aqui presente a senhora Graziele Zangari, que é engenheira ambiental da RGE, consultora ambiental da RGE. A senhora Nicole Rosa, né? Aqui representando o Centro Acadêmico, a coordenadoria do Centro Acadêmico de Arquitetura da UX. A senhora Vânia Damin, coordenadora de curso de Arquitetura e Urbanismo da FTEC. O senhor Vinícius Ribeiro, neste ato representando a coordenadoria do curso de Arquitetura e Urbanismo do Centro Universitário da Serra Gaúcha, FSG. Demais amigos presentes, é uma honra recebê-los, estão nos prestigiando neste ato. Então daremos início neste momento e de imediato passamos então aos trabalhos do presidente da comissão, vereador Adilode Domênico. Boa tarde, senhoras e senhores. Obrigado pela presença de todos. Saudação a todos que já foram nominados aqui pelo protocolo. Nós temos ainda a engenheira Andressa, que eu acho que não foi nominada, que é a diretora da Secretaria do Meio Ambiente. O Rafael, que é o gerente regional aqui da RGE. Nério Suzin, né, e outros aí que também nos acompanham. Saudar a todos e dizer que já há tempo nós nos debatimos com algumas questões dentro da cidade que intriga como morador. Nós passamos pela Codeca, passamos pela Secretaria de Obras, então são situações que nós convivíamos. O problema da drenagem pluvial nós já resolvemos via diretriz, junto com a SEMA, com a SMU, e com a CEPLAN na época, onde tiramos a rede pluvial do passeio, colocando para o meio da rua, já para evitar o conflito com a árvore e com os postes de luz. Mas restou ainda esta questão da disciplinação do plantio de árvores e que causam conflito. Então, esta reunião não tem o caráter de criticar A, B ou C, se a poda ela está certa, se ela deve ou não deve ser feita, porque nós sabemos que tecnicamente a RGE não tem como deixar a árvore encostar nos fios. Seria um dano muito maior em todos os sentidos para a sociedade. Então os órgãos que assessoram a Câmara de Vereadores juridicamente recomendaram essa audiência pública e por isso nós estamos realizando na data de hoje. De antemão já agradecemos a participação de todos e depois na sequência o Melete vai dar também como é que nós vamos abrir a palavra para que todos que tiverem interesse de se manifestar possam se manifestar. Então esse é um projeto de lei que nós protocolamos para alterar a Lei 6.810/2007, que trata do parcelamento do solo para fins urbanos e regularização fundiária sustentável. E este vereador, então, protocolou ainda em 10 de janeiro de 2007 o projeto 04/2017, fundamentado nos pontos cardeais, respeitando a orientação solar
E assim foi proposto o acréscimo de 3 parágrafos no artigo 47, artigo 47 da lei acima mencionada, conforme citamos abaixo, e que pretende objetivamente definir, de acordo com o lado que fica atestado da propriedade, se terá arborização ou passagem de rede de distribuição urbana. Salientamos que poderá ter arborização em todos os lados, porém, aonde passar a rede elétrica, a urbanizadora terá que ter o cuidado de plantio apenas de arbusto, de árvores de pequeno porte, com a orientação da Secretaria do Meio Ambiente, para que não se tenha os problemas que nós estamos tendo hoje, e também que se dê a condição, à medida do possível, de ir fazendo a renovação das árvores hoje existentes embaixo da rede de fiação. Então, o parágrafo 9º, nos terrenos que tiverem testada nas posições norte, nordeste, sudeste, leste e sul, passarão as redes de fiação. Parágrafo 10º, nos terrenos contestada nas posições oeste, noroeste e sudeste, a frente ficará reservada para arborização em lado oposto o da fiação, o da rede de fiação. Parágrafo 11º. Nas testadas onde houver rede de fiação poderão ser plantadas árvores, desde que de médio ou pequeno porte, para evitar conflito entre os fios e a arborização. Os problemas, eles são bastante conhecidos, né? Os que causam a queda de luz, o risco de choque elétrico para as pessoas, para os pedestres em dia de chuva, quando a árvore encosta na fiação. E esse projeto, então, ele prevê justamente essa disciplinação com a orientação da Secretaria do Meio Ambiente e também com a própria anuência da RGE. Queremos também salientar que esse projeto foi construído junto com a assessoria da própria RGE. Na época discutimos também com a Secretaria do Planejamento, de Urbanização, tivemos também alguns subsídios, Mirângela, porque isso nós começamos lá ainda em abril de 2016, quando viemos para a Câmara. Não conseguimos protocolar ele em 2016 porque nós tínhamos uma ideia e tecnicamente tivemos que ir adequando ela para se chegar a esta proposta final, que eu acredito que agora, a não ser que tenha alguma sugestão relevante, que se necessite fazer alguma emenda ao projeto, senão ele estaria já em condições para ir para plenário para votação. Então, também dizer que a RGE ela já estabeleceu essa diretriz no caso de novos loteamentos, porém se faz necessário regrar através de lei, conforme manifestação da DPM, que é um dos órgãos que assessora a casa, que é a Delegação de Prefeituras Municipal. Houve entendimento que é extremamente importante que a legislação municipal estabeleça as normas para evitar danos materiais, pessoais, pela ocorrência de acidentes, como acontece em vários locais. Conforme a Constituição Federal, então os municípios têm a competência para promover, no que couber, adequação, ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano, previsto no inciso 8º do artigo 30, pois este assunto é afeto tanto ao direito civil quanto ao direito urbanístico. Desta forma, é incontestável a competência do município para legislar, estabelecendo as normas como cumprimento obrigatório no território municipal. Sendo o município competente para legislar sobre a matéria, os pontos a serem analisados dizem respeito à competência para iniciativa do processo legislativo e a participação popular, conforme Lei 10.257 de 2001, chamado de Estatuto da Cidade, em seu artigo 43. Garante a gestão democrática, elencando alguns instrumentos onde estão incluídos, dentre outros, os debates através de audiências e consultas públicas. É o que estamos, então, propondo hoje. Então, nós vamos a dinâmica da reunião, e eu peço que o
Melete exponha, então, como nós vamos proceder para conceder a palavra e que se possa ouvir os nossos convidados. Obrigado. Bem, também eu peço perdão, desculpas, no momento aqui, eu quero dizer que está aqui também a coordenadora de legislação da Secretaria do Meio Ambiente, a Luíse Maria da Rocha Guiar, né? E também que eu não citei o senhor Rafael, que foi quem a gente trabalhou nesse momento para poder participar dessa reunião, né? E está sempre conosco aqui na Câmara de Vereadores. Creio eu que eu não tenha esquecido de ninguém aqui nossos convidados, né? Então, nós, dentro do exposto pelo nosso presidente, eu creio que todos já tenham uma visão do que é essa situação, né? Então, nós passaremos a manifestação dos presentes, tá? A nossa dinâmica. E eu pediria, então, nesse primeiro momento, que a representante consultora ambiental da RGE, né, senhora Graziele Zangali, que é a empresa que opera na instalação de redes, fizesse a sua manifestação, porque ela tem o dia a dia, né? Como engenheiro ambiental, tem o dia a dia e pode se manifestar a respeito do processo. Você pode ser lá, prefere aqui sentada. Também o senhor Tarek, sim, fique à vontade, nesse momento, representando a RGE, então, o gerente e a consultora ambiental. Vai passar logo, Graziele? Então, é bem rapidinho, né? Eu só pediria daí, então, só fazer uma pequena abertura para que não atrapalhasse e pudesse ter a oportunidade de assistir também. Eu pediria que a gente observasse em torno de 5 minutos cada um, para que também não se estenda, porque estamos no horário de expediente e eu sei que as pessoas também têm compromisso e muitos já nos solicitaram até que horário iríamos, né? Então a gente pediria a todos a compreensão e expusesse a sua opinião e o parecer, todos eles muito importantes para que a gente dê continuidade nesse projeto de lei do vereador Adiló. Boa tarde a todos. Quero agradecer primeiro o convite aí feito à RGE. A gente já vem a longa data aí, desde 2016, tratando desse assunto, né? E também cumprimentar todos que se fizeram presentes, agradecer a presença e dizer que nas normas internas da RGE e da CPFL a gente já tem esse regramento estabelecido através da aprovação dos projetos de novos loteamentos. Porém, durante a aprovação do loteamento, a questão que cabe à RGE, né, é uma questão técnica em relação à rede. Então, ela é uma orientação que, com a regulamentação da Prefeitura Municipal, isso vai dar uma força maior para a gente conseguir garantir que a rede não sofra esse impacto da vegetação. O ano passado, durante o evento que a gente teve aqui, meteorológico de temporal, que a gente chama aqui em Caxias do Sul, né? 60% dos nossos eventos de falta de energia foi relacionado à vegetação em contato com a rede, né? Que até a gente tem o exemplo ali, né? Aquilo ali é em Gramado, na quinta-feira do temporal, e metade da cidade de Gramado ficou praticamente 14 horas sem energia por causa do eucalipto, de um pinheiro em propriedade particular. Pode voltar ali. Em propriedade particular, que caiu sobre a rede que alimentava metade do município de Gramado, mais metade do município de Canela, né? Em plena quinta-feira, e a temperatura ali devia estar uns 2 graus, mais ou menos. Então, a gente entende que tem que ter uma parceria, um regramento, para que isso, daqui para frente, a gente já consiga evoluir. Porque aquela rede que está ali, toda ela já é uma rede de tecnologia protegida,
né, de cabo protegido contra a vegetação. Se encostar um galho ali, não vai causar nenhum desarme. Só que, mesmo assim, a vegetação de grande porte, ela acaba fazendo esse estrago na rede. Então, o último ponto só que eu queria colocar, pode passar, só mais uma. Aqui a gente tem os eventos, então, que a gente teve aí no último, pode passar. E antes de entrar pode passar, na arborização mais segura que eu vou passar aqui, só complementar que, então, na zona urbana hoje, né, 100% da rede já é com rede protegida na média tensão e com cabo isolado na baixa tensão. Porque se o galho for uma árvore de pequeno porte, o galho encostar na rede não vai ter prejuízo. Agora, realmente, as árvores de grande porte, aí é uma questão que acaba prejudicando, né, a estrutura da rede. Então, vou passar para a Graziela só comentar do objetivo desse programa de arborização mais segura. Boa tarde. Então, a proposta seria apresentar para vocês o projeto Arborização Mais Segura, que a gente vem desenvolvendo com várias prefeituras no estado do Rio Grande do Sul e São Paulo também. Esse projeto, ele caminha no mesmo sentido da proposta que está sendo apresentada aqui hoje. E, inclusive, na Prefeitura de Caxias, a gente já apresentou e está sendo avaliada pelas pessoas responsáveis essa proposta. E a intenção, qual é do projeto? E como ele surgiu? Ele surgiu de imagens como essa que a gente vem vendo. É um grande desafio que a gente tem em conciliar tanto a rede elétrica quanto a arborização urbana. Para nós, a gente sente diariamente, são muitos municípios e é muito comum acontecer isso, infelizmente. E a gente busca minimizar ou até evitar que não aconteça mais isso, fazer o possível para minimizar esse tipo de situação. Então, o objetivo do programa qual é? Ele estabelece e fortalece parcerias. A gente precisa, como a RGE, precisa do apoio das prefeituras nesse projeto. Sozinhos a gente não vai conseguir. Para revitalizar a arborização urbana, por meio da substituição de árvores de espécie e porte adequados. Porte inadequado que a gente vai vendo, mas para adequar da melhor forma, então, trabalhar em conjunto. Quais são as vantagens desse projeto? Maior segurança para a população, acho que é um ponto que a gente deve enfatizar mais, por causa que o risco da fiação elétrica, quanto é prejudicial. Ninguém vive hoje sem energia elétrica, então também é fundamental. Então, é necessário conciliar os dois. Melhoria de indicadores de fornecimento de energia. Melhorar os indicadores significa reduzir custos. Quanto menos investimento a gente vai ter que fazer, menor a tarifa, porque a gente sabe que quem paga os custos são os consumidores. E também os benefícios de arborizar adequadamente. Tem o sombreamento, temperatura, retenção da umidade, o paisagismo. E como a gente trabalha esse projeto, não é simplesmente chegar no município e implantar. A gente faz todo um programa de educação ambiental. A gente trabalha com as escolas, a gente investe em divulgação desse projeto, a gente faz cartilhas, são inúmeros os meios, banners, para chegar nas pessoas e falar, a nossa proposta é assim, porque o projeto consiste na supressão de árvores que estão muito próximas à fiação. E é difícil para uma pessoa chegar e, num dia e no outro, muito embora essas árvores podem ser que estejam com os tocos podres ou não tenham condições ideais para estar aí. Mas é difícil chegar num dia e no outro ela não estar mais. Então, a gente faz todo um trabalho de conscientização, de explicar a importância disso que está acontecendo e o porquê que precisa ser feito. A gente coloca placas avisando, essa árvore está em confronto com a rede elétrica, ela vai ter que ser substituída. Então, são muitos municípios já parceiros. E, como a gente vem falando, a gente também espera que Caxias seja um município parceiro. A gente não vai medir esforços para isso, para que a gente consiga trabalhar da melhor forma. Então, aqui tem imagens de como fica o projeto. Feliz é um município, se vocês quiserem trocar ideias, que já tem,
que a gente já fez a supressão de inúmeras árvores e também o plantio, a gente faz uma compensação ambiental. Cada árvore suprimida, a gente planta no mínimo 15, da forma que está apresentado aqui. E aqui são mais municípios, mais divulgações que a gente faz nos jornais locais, rádios, inúmeras as formas. Então, a gente está sensibilizado, sim, a gente acha muito bacana, agradecemos o convite por estar aqui hoje, e a gente é apoiador, com certeza, dessa proposta que que vocês estão planejando. Só para concluir, até para não ter nenhum tipo de confusão, né? Então, esse projeto é só para a gente tratar o passivo, né? Mas ele vai ganhar força se a gente conseguir implementar isso através da nova lei para garantir que os novos loteamentos, porque a gente tem alguns casos que a gente está tratando que, por exemplo, foi colocado árvores de grande porte hoje que está embaixo da rede, que depois a gente não pode nem cortar, né? Que daí acaba gerando um problema também para o município e para a gente. Então, a gente apoia a ideia para fazer futuro, que vai dar força também para a gente poder ir tratando esse passivo que hoje existe aí na rede. Da parte da RGE, agradeço a todos e passo a palavra. Muito obrigado. Obrigado pela colaboração e dizer que Caxias, conforme dados que nós dispomos aqui, é um município que tem uma boa arborização. Podemos melhorar, mas Caxias, comparado com outros municípios, conforme fonte do IBGE, nós temos 79,7% de arborização nas vias públicas, aonde que a média no país é 58,3%. Então, Caxias, nesse aspecto, né, a Secretaria do Meio Ambiente está de parabéns. Isso é um trabalho que a gente sabe que vem ao longo dos anos, mas nós precisamos aumentar, nós precisamos que o povo olhe a árvore com simpatia, com carinho. Por isso a gente tem outros 2 projetos tramitando, um que é o Adote uma Árvore, para que o cidadão que tiver a iniciativa de plantar com orientação da SEMA, ele possa plantar e ele tenha liberdade para cuidar dessa árvore, depois fazer a poda, fazer o manejo, porque se ele vai plantar é porque ele gosta da árvore. Ninguém vai imaginar que alguém vai plantar uma árvore para depois não cuidar. E o outro é também no sentido de promover a poda. Eu acho que a gente tem que combater alguns tabus aí, que tem um movimento muito forte que acha que podar a árvore é errado. Nós precisamos também trabalhar essa questão, porque envolve toda uma questão que vai de encontro à política de boa convivência na cidade, que nós queremos que o morador tenha simpatia pela árvore, e não o que aconteça aí com essa canela que nos foi passado por WhatsApp, onde criminosamente ela foi secada. Uma canela que deve ter 15 anos ou mais pela sua espessura, pelo seu diâmetro do seu caule, seu tronco. Então, Melete, vamos tocar. Eu agradeço, né, o pessoal da RGE, que já estão nos auxiliando desde o primeiro momento. Quando a gente foi lá com a ideia, a RGE foi parceira, e eu acho que estamos chegando aí a bom termo. Obrigado, Melete. Registramos também a presença do vereador Felipe de Gremelmaier, a quem agradecemos a presença. Vamos ouvir agora, representando aqui o Sinduscom e os loteadores, a quem está talvez mais diretamente ligado, né, nesse momento, o senhor Rodrigo Postiglione. Vereadora Diló, Melete, obrigado. Componentes da mesa, nós debatemos um pouco este assunto no Sinduscom, né, tendo em vista já que algumas empresas já trabalham alinhadas com esse projeto, então várias empresas atendem já essa necessidade. E se comentou muito na questão de segurança, né? Hoje a questão de segurança ela é principal. Apesar dos cabos novos serem protegidos, com o tempo o atrito ele tem um desgaste e às vezes a gente tem riscos seríssimos que a gente não percebe. Então isso é um fato muito importante. Segundo é que não foi solicitado nada na lei que fosse diferente do que as empresas já trabalham hoje. Então isso não tem custo, né? Não existe uma taxa também
para o empresário. Então, tudo isso vem agregar, né, Adiló, porque as leis hoje feitas que vão onerar qualquer empreendimento, isso é crítico também. Então, ela passa a ser um regramento que eu acho que vem em bom tempo, né, que foi discutido por nós, que atende às necessidades e aquilo que algumas empresas já estão fazendo por conta e risco, mas para que todo mundo tenha uma uniformidade junto com a RGE. Claro que a gente tem alguns detalhes aqui que nem sempre nós teremos a rosa dos ventos exatamente nessa posição, mas isso é uma questão rápida de projeto e na especificação de projeto para o meio ambiente também nós acreditamos que é uma coisa simples, rápida e dinâmica e que não vai ter problema com a celeridade do processo. Então, nós somos apoiadores dessa proposta. Vim aqui em nome do Sinduscom trazer, em nome do nosso presidente, que a gente apoia, né, dentro dessa conduta e que também estamos abertos se precisar de alguma informação que os loteadores tenham, alguma coisa diferenciada, a gente está aberto. Tá? Mas somos apoiadores do projeto. Obrigado, senhor Rodrigo. Convido o senhor Constantes Babo, presidente da SEAC, Sociedade de Engenharia e Arquitetura, que se faça o seu pronunciamento. Boa tarde, Adiló. Obrigado por ter convidado, principalmente a Sociedade de Engenharia de Químicas, Arquitetos, que eu represento. Sem dúvida, esse projeto, eu acho que é inovador. Isso já existe numa rua principal de Gramado, que me chama muita atenção isso. Quando tiraram, faz pouco tempo que tiraram todas aquelas linhas aéreas, todas as linhas aéreas que estavam ali de fios, e ficou uma coisa muito linda, perfeita. Sabe, sempre me chamou a atenção isso. Alô? Alô? Ok. Me chamou a atenção. E eu tenho certeza que para Caxias vai ser inovador. Eu acredito que já era necessário isso há muito tempo. Parabéns pela ideia. Eu acho que nossa associação de engenheiros, eu acho que não entre todos os associados não vai haver maiores problemas. Eu acho que não tem nada que contestar. O teu projeto inicialmente está perfeito. Lógico que críticas podem surgir, alguma coisa que possa advir desse nosso primeiro encontro, mas eu acredito que, parabéns, eu quero te agradecer por nós estarmos aqui também, e eu acho que vai dar tudo corretamente. Só posso te agradecer. Obrigado. Obrigado, Esbabo. Convidamos, então, a senhora Orildo Estrez, arquiteta, conselheira do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, do CAU do Rio Grande do Sul, aqui de Caxias do Sul. Boa tarde, Adiló. Primeiramente, à mesa e aos demais colegas aqui presentes. Primeiramente, agradecendo o convite ao Conselho, que se faz aqui representar em nome do presidente. Coloco que o Conselho está sempre à disposição quando necessário. Eu não estou aqui não vou questionar o projeto, certo? Mas eu vou elencar algumas questões. Quando a gente diz que a norte, leste e sudeste nós temos as redes e nas outras orientações nós temos plantação, nós não damos a liberdade de projeto ao profissional que projeta o loteamento. Por exemplo, se este loteamento está sendo feito numa encosta, neste sentido, e eu for obrigada a colocar a vegetação contrária à encosta, isto vai prejudicar o próprio terreno, não só o próprio terreno, como também a área de passeio. Nós temos que cuidar, porque assim, quando a gente forma, quando a gente vai lá para a faculdade, fica anos estudando, a gente acaba buscando critérios que são usados em cada um dos momentos. Então, assim, eu não tenho nada contra. É óbvio que temos que direcionar. Se rede elétrica está do lado de lá, a plantação está do lado de cá. Não pode as duas conviverem junto. É uma questão óbvia. Isso já devia estar
nas diretrizes gerais do município. Né? Já está. Então tá me sendo informada que já está. Mas quando tu determinas isso, tu tira do profissional que está projetando este loteamento a liberdade de fazer áreas melhores para viver, em alguns casos, não todos. Né? Então, eu penso que a DILO poderia ser acrescentado a isto um parágrafo colocando ali que casos especiais, com justificativa técnica, poderiam ser alterados no projeto, porque qualquer projeto de loteamento vai para a RGE para aprovar. Estou correta? Não mudou nada, continua, né? Então, quando este projeto vai para a RGE, junto a este projeto tem que estar anexado o projeto de plantio. E aí a RGE vai acolher se o plantio está interferindo ou não na sua rede. É uma coisa básica. Né? Existe o papel de coordenação de projetos, né, que faz exatamente isso. Pega o projeto de arborização, pega o projeto elétrico, pega o projeto do loteamento e faz uma análise geral do projeto para que um não esteja sobrepondo ao outro e para que um não interfira no outro. Só gostaria que fosse tomado um cuidado para que não fosse tirado a liberdade de projeto dos profissionais que o fazem. Porque isto pode, sim, interferir na qualidade do espaço a ser projetado. Como segundo ponto, que também anotei, é a questão que quando a gente fala do plantio ser do lado direito ou lado esquerdo, já que estamos normatizando, prudente seria de se expressar exatamente onde plantar, porque temos a questão de acessibilidade nas nossas calçadas. E me parece que quando a gente define que na calçada a norte tem que estar a plantação, nós temos que definir que esta calçada ela é composta de no mínimo 2 metros, 2,5 metros, que esta árvore tem que estar plantada no primeiro terço da calçada, ou nos 50 centímetros, ou nos 70 centímetros, para evitar que isso interfira na locomoção das pessoas depois. Né? Também outra coisa, já que estamos falando em RGE, a posição dos postes também poderia ser solicitada nos loteamentos que fosse na divisa de terrenos e não em meio de quadra, que também interfere na liberdade de projeto no momento de que tu tem que acessar com um carro num terreno de 10 metros, de 12 metros, e tem um poste na frente. Então, nós também poderíamos definir que estes postes ficassem no limite dos lotes, para que não haja esse tipo de questionamento. Já que estamos normatizando, vamos normatizar isso também, porque aí tudo faz parte do mesmo conjunto. Né? Então, eu só chamo atenção para isso, porque, gente, os profissionais que trabalham nos loteamentos são profissionais que foram treinados para isso. É óbvio que nenhum profissional vai botar uma árvore embaixo da rede. Tenho certeza que essas árvores surgiram depois ou, desculpa, além de surgirem depois, feitas não por profissionais. Porque o profissional que planta a árvore, leia-se, o arquiteto que pode analisar isso, o engenheiro, o agrônomo, ele não vai colocar uma palmeira, uma araucária, um pinheiro, embaixo de uma rede elétrica. Ele sabe o que está fazendo, mas a veinha lá que chegou lá e olhou a terrinha lá na frente da calçada, olha essa mudinha de araucária. Vamos botar um pinheiro, vai ficar bonito aqui. Entende? Ela não tem esse sentido. Então, vamos normatizar isso. Para que plante tenha essa indicação já lá no início do loteamento. Só gostaria de levantar essa questão. Rapidamente agradeço, Ariles, e nos encaminhe urgente essas sugestões, que dá tempo ainda fazer uma emenda. Ainda está em tempo. E só lembrar aqui a Andressa, o pessoal do meio ambiente, já que falou em araucária, alguém achou bonito e plantou uma na Borges com a Júlia, no canteiro, embaixo da rede de luz. Está pequena. A gente vai fazer o transplante. Tem que fazer. Alguém achou. Ou às vezes até acidentalmente pode ter caído um pinhão ali. Quando tu quer, não nasce. Quando não quer, ele nasce. Pode ter sido. Embaixo do semáforo. Tá, obrigado. Obrigado. Não, só para
passou uma foto aí que veio na frente da minha casa, não bem à frente, mas do lado oposto, além de ser uma árvore grande, que prejudica a iluminação na frente sul da residência, o braço da iluminação pública está embaixo da árvore. Quiser podar a árvore, então fica tudo escuro, não consegue dar iluminação. Vê como é importante esses detalhes. O meu e-mail você tem, né? Você me manda para a gente poder fazer urgentemente. Nós temos ainda algumas pessoas e nós queremos dizer que os centros acadêmicos da Universidade e das faculdades de Caxias do Sul estão presentes. Eu acho que é importante a manifestação de todos. Depois teremos a administração com a secretária Mirângela e também a bióloga Morgana, né? da SEMA, que é importante ouvir também. Vamos ouvir, então, agora a senhora Nicole Rosa, do Centro Acadêmico de Arquitetura e Urbanismo da UX. Boa tarde a todos. Agradeço primeiramente pelo convite. Eu, representando o curso de Arquitetura e Urbanismo e falando também como docente da área de planejamento urbano, acho muito importante que esse tipo de coisa seja divulgado a tempo, que a gente consiga trabalhar com os nossos acadêmicos. Porque a gente pega eles com 17, 18 anos e a gente começa a criar uma cultura de planejamento urbano com eles. Então, dentro desse processo de educação e dentro da academia, que às vezes a gente cria bons hábitos, né? Que nem tu comentaste, que nenhum arquiteto vai plantar uma árvore embaixo de uma rede pública. Mas, às vezes, com essa questão de se colocando no lugar de cidadão e de empatia com a cidade, muitas vezes eles também ajudam, durante o seu processo acadêmico, eles ajudam a contaminar os outros a não fazerem esse tipo de atitude. Então, a gente também prega muito isso, a questão de trabalhar eles como cidadãos dentro de uma comunidade. Então, eles são agentes que estão modificando essa comunidade, mesmo estando com uma idade de 19, 20 anos, quando eles estão nos planejamentos iniciais. E depois, posteriormente, na vida profissional, agir sempre da melhor forma possível. Mas acho muito importante, a gente até tentou trazer alguns jovens, alguns acadêmicos, mas é complicado pelo horário, a maioria deles trabalham, então, mas a gente já está se programando para integrar essa atividade, essa divulgação da proposta na nossa semana acadêmica, agora em agosto, para que fique de conhecimento de todo mundo e para que os outros professores também tenham conhecimento e que todo mundo consiga aplicar a mesma normativa para todo mundo e que os projetos venham com cada vez mais qualidade e com um bom posicionamento crítico. E acho que nem tu comentaste novamente, achei muito válido, a questão de que cada caso é um caso, né? A gente trabalha também nas disciplinas com revitalização em áreas de interesse social, e nesses casos, quando a gente vai intervir, tu já tem uma pré-existência, né? E muitas vezes, trabalhar com pré-existências é o maior desafio dos profissionais. Então, acho que é bem válida a colocação. E pensar sempre assim, nós como centro de formação, pensar que nós somos profissionais e que nós estamos formando novos profissionais. Então, que eles tenham essa visão e que eles já comecem desde sempre pensando a cidade como um todo, né? A gente não só planeja edificações, vias, enfim, a gente planeja um espaço de bom convívio para todos. Então, agradeço o convite e a oportunidade de poder divulgar isso mediante aos estudantes. Obrigada. Muito obrigado, Nicole. Convido, então, nesse momento, a professora coordenadora do curso de Arquitetura e Urbanismo da FTEC, né, professora Vânia Dabim. Tanto que nós já trouxemos 2 representantes da comunidade acadêmica para aqui se fazerem presentes, né?
Nós achamos, concordamos plenamente com o que a arquiteta Orildes falou e entendemos que normalizar o que venha a ser feito novo é imperioso, é crível que isso precisa ser feito. Mas também reitero o cuidado com aquilo que já está feito, né? Porque, como nossa colega falou, das revitalizações. O grande desafio de projeto não é projetar novo, é projetar em cima do existente, né? Que aí sim tem que tem um significado muito importante. E até em questão da cidade, das comunidades, as comunidades criam um valor afetivo com determinadas situações, né? Com aquela mini pracinha, com aquele espaço de árvore, que isso também seja respeitado. Nós não podemos sair demolindo tudo. Também entendemos que não possa ter uma arborização de grande porte embaixo de uma rede de energia elétrica, mas também temos que ter algum cuidado para não sair desvastando tudo, né? Que tem alguns critérios, sim, que serem analisados do que tirar e do que substituir. E também agradecemos o convite e nos colocamos à disposição. Obrigada. Obrigado. Convidamos o representante da coordenadoria do curso de Arquitetura e Urbanismo do Centro Universitário da Serra Gaúcha, o arquiteto Vinícius Ribeiro, inclusive ex-vereador dessa casa. Meu boa tarde a todos os senhores, todas as senhoras. Uma saudação especial à mesa, na pessoa do nosso presidente da comissão e vereador Adilode Domênico, saudar o vereador Tomé, todas as representações, minha alegria voltar a esta casa, nesse momento representando a nossa, saudar também o vereador Felipe aqui presente, aos meus colegas professores, aos demais representantes de entidades aqui presentes, aos servidores municipais, toda a comunidade aqui presente. Nesse momento, representando a coordenação do curso de arquitetura, nós também temos um tronco de urbanismo, especificamente na área de urbanismo, quem leciona a disciplina de parcelamento do solo sou eu e os profissionais, meus colegas professores, entendiam que nós poderíamos estar aqui contribuindo um pouco com esse debate. Quando a gente se trata da lei de parcelamento do solo, da lei 6810, nós precisamos entender que desde o tempo que ela foi sancionada, em 2007, teve algumas alterações em nível nacional que estão exigindo que o Poder Legislativo local também faça as suas adequações. Basicamente em 3 níveis. Né? No nível de acessibilidade das calçadas e dos passeios, que foi aquilo que a colega arquiteta Orildes falou, que nós podemos falar um pouquinho sobre isso. Segundo, em relação ao Código Florestal e todas as exigências também das interferências do microclima no parcelamento do solo na cidade, e também a respeito da interferência do Código Civil sobre a lei de parcelamento do solo. E a figura agora do desdobro, a figura do loteamento fechado e do condomínio em espaços também loteados. Essas são as 3 faces, né, as 3 especificidades que estão exigindo que o poder público local façam as atualizações da lei de parcelamento do solo. No dia de hoje, nós estamos basicamente falando de vereador Adiló, mas tem total interferência naquilo que nós chamamos da prioridade da mobilidade, que passou a ser o pedestre. Com o advento do Plano Nacional de Mobilidade Urbana, o passeio e a calçada passou a ser a prioridade das leis de parcelamento do solo. E nós não estamos atualizando as nossas leis de parcelamento do solo para abrigar todas as novas responsabilidades. Quais são elas? A própria NBR 9050, que dá dimensões mínimas para as pessoas com necessidade. O passeio hoje ele é dividido na zona de transição, na zona livre e na zona de serviço, ou seja, nas vias locais, aquilo que a lei de parcelamento do solo coloca
num dimensionamento mínimo de 2 metros, já não consegue mais abrigar os 3 níveis de transição. Tá? Agora, numa diretriz de média envergadura ou de uma coletora, tu já trabalha com 2,5, aí tu já trabalha com no mínimo 3 e tu consegue abrigar os condicionantes do passeio. Tá? Então, qual é a minha primeira sugestão? Que nós possamos atrelar essa discussão junto com as próprias condicionantes da lei da acessibilidade. Segundo, a sua orientação ela vem ao encontro, inclusive, da própria diretriz do ENAD, que obrigou com que todos os acadêmicos agora em 2014, numa das perguntas, os acadêmicos tinham que responder aonde estariam localizado a arborização. Se era do lado norte da quadra, se era do lado sul, se era do lado leste ou se era do lado oeste. Virou prova do ENAD isso. E os alunos tiveram que responder. E a orientação do projeto vai ao encontro, inclusive, do simulado do ENAD. Tá? E outras questões que eu acho fundamental em relação à obrigatoriedade da plantação. Tá? O que nós estamos vendo na prática? A lei de parcelamento do solo, ela obriga com que haja plantação no término da entrega da obra. Tá? Só que entre o término da entrega da obra e a verdadeira ocupação, tem um lapso. E esse lapso tem ocorrido inúmeros problemas com essas árvores. Tá? Às vezes é roubo, às vezes é falta de cuidado. Quem é responsável por isso? Todos nós sabemos que a criação do microclima para os parcelamentos do solo são os ideais. Nós, legisladores, ao longo do tempo, conseguimos conscientizar os parceladores do solo a fazerem as suas plantações. Mas nós não estamos conseguindo resolver quem mantém a base desse microclima entre a entrega da obra e a sua verdadeira ocupação, que às vezes demora 2 anos e meio, 3 anos, 3 anos e meio, e até isso se concretizar, a gente não consegue, de fato, atender os critérios e os objetivos dessa legislação. Então, fica aqui a nossa contribuição, o apoio, e sempre é importante a Câmara de Vereadores ouvir a comunidade, tanto a parte acadêmica como os atores que realizam determinado projeto, para que na hora da execução todos possam fazer da melhor maneira. Fica aqui a nossa contribuição e agradecer mais uma vez a oportunidade. Obrigado. Obrigado, Vinícius. Só dizer que a questão do passeio já tem um projeto da autoria desse vereador aprovado, onde padroniza o piso e também a declividade, a largura, já foi alterado para 2,5, foi construído com a participação da CEPLAN, da Coordenadoria de Acessibilidade e do Ministério Público. Então, está regrado desde onde tem mais de 20% de declividade, a escada, junto ao muro, a rampa. Tá? Acredito que estamos indo no caminho, mas é muito oportuna a sua observação, porque durante muitos anos se deixou a acessibilidade muito frouxa. Eu acho que agora a gente está no caminho certo. Obrigado, Vinícius. Dando continuidade, então, também queremos registrar aqui a presença das assessorias dos vereadores, dos demais vereadores que compõem a CLPC, da vereadora Gladys Frista Cláudia, do vereador Bandeira Marcelo e do vereador Neri, falhou o nome? Luísa? Luísa. Também se faz presente, que também foi nosso convidado, o senhor Orlando Michele, né? Engenheiro também, que já foi presidente da SEAC, e também está aqui presente, também nosso convidado, que não estava no momento da apresentação. Nós temos aqui a presidente da IAB, Instituto de Arquitetos do Brasil, a senhora Silvia Nunes, a quem eu já convido para fazer sua manifestação.
Bom, boa tarde a todos. Quero agradecer também o convite, por estarmos aqui presentes nesse evento e parabenizar, pela iniciativa dessa discussão. Ela é bem importante e bem pertinente nesse momento das cidades, da revisão de planejamento. Cumprimentar os integrantes da mesa e todos os presentes também. Também agradecer ao Gilberto por ter nos enviado o material para que a gente pudesse estar discutindo enquanto grupo de discussão ali do IEB. Então, o que podemos colocar? O IEB ele tem o papel de estar fomentando o debate e as discussões acerca das questões urbanas. E aí, então, dentro de todas as questões que já foram faladas, assim, também para não ser redundante em algumas coisas, queria colocar que é importante a gente poder estar experimentando as soluções decorrentes dessa proposta, de localização dos elementos que fazem parte da vida urbana. A questão que o Vinícius colocou também de que é fundamental o entendimento da via pública, principalmente no aspecto dos pedestres e no entendimento da calçada como propriedade da cidade e o direito à cidade pelas pessoas. E a gente pode também estar colocando como fundamental pensar, através dessa proposta, qual é que é o papel do Estado e do cidadão. Então, assim, a gente tem a necessidade de ter cidades mais sustentáveis, cidades mais harmônicas, cidades mais bonitas, mais agradáveis de se estar. E, claro, que a arborização ela vem ao encontro de a gente poder estar criando um ambiente, um microclima adequado para todos os trechos das nossas vias, enfim. E aí também, dentro da questão que a Auríldes colocou ali, de a gente estar pensando e podendo propor uma forma diferente de estar colocando os elementos urbanos, a gente tem todo aquele espaço que faz parte da caixa viária da área pública e a gente poder estar fazendo um exercício de qual é o local ideal para se colocar os elementos. A gente tem a questão cultural, que é muito importante aqui na Serra Gaúcha, principalmente em Caxias, de as pessoas terem o seu cuidado, é a minha calçada. Então, ali, o que eu quero ter na frente da minha casa? Então, esse aspecto cultural ele é importante para ser levantado, principalmente também como objeto acadêmico, de que como o cidadão se apropria daquele espaço que é público, mas também é seu, e é dos vizinhos, e é da comunidade ao qual ele se identifica e se insere. E também fica a proposição do IEB assim, de a gente poder estar pensando na evolução da tecnologia. Hoje a gente está numa situação onde a gente já tem uma infraestrutura posta e colocada, mas que até quando esse modelo vai se manter do jeito como se apresenta agora? Então, claro que quando a gente começa a discutir as questões, talvez seja da gente fazer a pergunta correta para que as respostas elas venham como uma solução não só para um fato isolado, mas para responder a todas essas questões de forma integrada. Então, eu acho que é importante que se façam testes e ajustes, revisões e pesquisa em cima desse tema, porque ele vai impactar, na forma da nossa cidade. Então, a gente fala tanto em cidades do futuro, se fala tanto em smart cities, mas e qual é que é a cara da Caxias Smart City? Como é que é a cara da Caxias, onde a gente vai ter todo um patrimônio edificado e um outro patrimônio cultural que nós vamos escolher colocar ali, porque a gente tem essa opção, enquanto cidadãos, e na área urbana a gente tem esse espaço previsto. Então, eu acho bem importante, eu acho que a gente vai poder contribuir bastante, mas então a nossa contribuição fica sendo essa, de como a gente vai poder integrar essa decisão técnica com a questão cultural, que é bem importante. Tá, obrigada. Obrigado. Eu convido, nesse momento, o senhor Orlando Michele, que é presidente da Associação dos Amigos da Memória e Patrimônio Histórico de Caxias do Sul. Uma pessoa, um engenheiro, ex-presidente da SEAC, muito ligado à área ambiental, Michele? Que também pode dar sua contribuição nesse projeto. Tá bom, obrigado pelo convite, boa tarde a todos. Sim, então, nesse momento, como eu estou como presidente da MOUSAI, que a gente tenta, ao menos, mostrar que podemos preservar todos os patrimônios, de uma forma ou de outra. Aqueles que existem, aqueles que existiram e aqueles que servirão
para que a gente consiga, como já foi dito por diversos colegas aqui, fazer com que Caxias seja realmente uma cidade cidadã. Que isso vai, então, fazer com que as pessoas que vierem depois de nós saibam que aqui aconteceram eventos que possibilitaram que a gente fizesse esse tipo de debate, esse tipo de discussão. E essas propostas, então, mesmo não sabendo o que vai acontecer futuramente, porque eu já dizia há um tempo atrás, quando as administrações estavam muito preocupadas em cortar árvores, que para a tecnologia é muito fácil nós colocarmos um tronco de concreto e em cima de cada galho a gente coloca um vasinho e está resolvido o problema da arborização da cidade, né? Mas só que para efeito social e para efeito da biodiversidade que nós temos que preservar para que também nós consigamos ficar aqui por mais tempo, isto não é válido. O concreto tem sua importância, claro que tem, como todos os materiais têm. Mas aquilo que faz parte das coisas vivas também tem que ter a sua preservação e tem que ter o seu espaço e tem que ter o seu cuidado, que é aquilo que eu penso que todos que estão aqui têm a vontade de fazer. Então, eu fico feliz pelas propostas que apareceram aqui e nós estaremos, então, sempre apoiando e, se possível, até dando opiniões e sugestões para que essas coisas avancem, evoluam e nós sejamos mais felizes e tenhamos mais paz, porque eu penso que isso é que todos nós temos que procurar, né, dentro da nossa passagem por aqui. Obrigado. Obrigado. Convido nesse momento a bióloga da Secretaria do Meio Ambiente de Caxias do Sul, Morgana Heck. Tá. Boa tarde a todos. Agradeço a oportunidade de estar aqui. Acho importante a Secretaria poder participar dessa discussão. Tenho algumas colocações para fazer. Primeiro, que a gente tem feito avanços significativos na questão de arborização urbana do município, na questão de planejamento. Então, a primeira coisa que eu queria citar é que, não sei se é de conhecimento de todos que estão aqui, mas o decreto municipal que regra a arborização urbana foi alterado esse ano. Então, nós temos o novo decreto de arborização urbana, 19571, de 2018, foi publicado em maio. O ano passado, então, um grupo da Secretaria trabalhou intensamente na elaboração desse decreto para a gente conseguir abranger algumas questões que estavam ficando de fora, que vinha vindo de bastante tempo, com os avanços que a gente tem tido no entendimento da importância da arborização urbana, como não só como um elemento de biodiversidade, de meio ambiente, mas também como um equipamento urbano, como um dos outros equipamentos que estão inseridos na área urbana. Dentro do decreto, a primeira coisa que eu gostaria de salientar é que ele coloca, lá no final, no artigo 51, a elaboração do Plano Diretor de Arborização Urbana. Então, existe uma comissão de arborização urbana já estabelecida na Secretaria do Meio Ambiente, que já iniciou os trabalhos na elaboração desse Plano Diretor de Arborização Urbana. O nosso decreto 19571 coloca tudo o que foi comentado por diversos colegas de questão de acessibilidade, de distâncias mínimas, de obedecer, por exemplo, distância de meio fio. Tudo já consta, as distâncias mínimas nesse decreto, todo o regramento. Então, hoje, todo mundo que fizer um projeto num loteamento novo precisa seguir isso. A gente pretende ir mais a fundo nessas questões e olhar também com mais cuidado, de repente, alguns detalhes a mais que não deu tempo de ser feito. A gente tinha uma urgência na publicação desse decreto, principalmente para a questão que foi divulgado até há pouco tempo, de agora a gente está autorizando os cidadãos a fazerem a poda. Acho que tem a ver também com o projeto que você comentou antes, do Adote uma Árvore.
Então, a gente tem essa visão também de trazer o morador para cuidar da arborização, tudo feito com análise técnica, com emissão de documento, com uma série de normativas de como realizar a poda, mas de trazer o cidadão um pouquinho mais participativo nessa gestão, já que a cidade é muito grande e a demanda também de serviço é muito grande. Então, assim, nesse decreto também, além de ter algumas normativas, a gente colocou já algumas outras coisas, como, por exemplo, no anexo, nos parâmetros, tem que, sob os fios de rede elétrica, deve-se plantar sempre árvores de pequeno porte. E aí a gente colocou uma situação de poder plantar espécies maiores mediante análise técnica e justificativa. Vou dar um exemplo assim meio básico para ficar claro. Tem uma rua ali que tem bastante jacarandá, que é característica, por exemplo, ali perto do Zafari e do Big. De repente, são árvores que estão embaixo de rede, uma delas cai ou tem um declínio, precisa substituir. É possível plantar espécies de grande porte embaixo de rede se tiver a manutenção adequada. A gente coloca plantio de espécies pequenas porque a gente sabe que é complicado fazer a manutenção. Então, deve-se evitar esse problema. Mas, em alguns casos, a gente acha que pode, sim, como a colega falou, da importância de ter a liberdade para o profissional de fazer uma escolha mediante justificativa. A gente deixou isso. Então, o que eu queria falar é que, na verdade, quando a gente foi escrever o decreto, quando a gente pensou em planejar, vamos colocar o que é importante, está na lei, e depois, em 2 anos, nós escrevemos o plano diretor com uma equipe técnica envolvida, um trabalho mais minucioso, digamos assim, para fazer a coisa certinha. A gente esbarrou justamente na lei de parcelamento do solo, que coloca ali no artigo 47, que é a obrigação do empreendedor a implantação da arborização urbana. Veja bem, isso não é uma exigência de legislação ambiental, é uma exigência urbanística. O que ocorre é que, como foi falado antes pelo Vinícius, muito bem falado, que entre a implantação de um loteamento, quando é terminado o loteamento e se cobra, para dar a entrega do loteamento, se cobra a questão de arborização urbana, entre a efetiva ocupação desses lotes, a gente vê que tem realmente esse lapso temporal, o que é um problema. Muitas vezes é feita uma movimentação de terra, depois entram máquinas para construção, às vezes ter a muda já plantada antes da ocupação do terreno, às vezes é um problema porque dificulta a acessibilidade para a obra em questão. Além disso, no novo decreto de arborização, a gente incluiu um artigo que fala que a construção de novos empreendimentos, tanto comerciais quanto residenciais, tem que considerar a arborização existente e coloca que só vai ser autorizado o corte se não tiver alternativa locacional. Então, se for implantada a arborização antes da ocupação do terreno, vai existir, sim, uma limitação depois para a construção. Há exemplo do poste, que às vezes está lá, claro que o poste não é removível, mas o ideal é que a arborização seja pensada depois. Também, no novo decreto, a gente colocou a obrigatoriedade de prever a implantação de árvores quando da construção. Então, a pessoa vai construir, vai obter, mediante a fiscalização e a autorização da SEMA, quantas árvores vai poder plantar na frente do seu terreno de acordo com as medidas que tem, boca de lobo, demais equipamentos urbanos. Então, assim, na verdade, hoje, no decreto de arborização, como a lei de parcelamento do solo é uma lei, um decreto não pode, né, alterar uma lei, isso, né, Luiz? Então, o que a gente colocou no decreto é que... deixa eu ver aqui, que eu até marquei. É que, na implantação de novos loteamentos, tem que seguir o que está escrito na lei de parcelamento do solo. Mas o que nós gostaríamos realmente é de tirar essa obrigatoriedade da implantação da arborização urbana na implantação do loteamento. Porque se estamos fazendo um plano diretor de arborização urbana, onde a gente pretende, inclusive, escolher as espécies com mais detalhe, até para diferentes regiões da cidade, isso ainda está no início, foi publicado em maio, então nós temos quase 2 anos ainda pela frente de trabalho, de pesquisa, então não estou trazendo nenhuma posição ainda definida, porque ainda não temos todo o estudo. Mas a questão é,
a gente quer fazer um regramento mais minucioso, mas pensando em ser efetivo essa implantação. Então, de repente, prever algum outro tipo de trabalho ou parceria com os loteamentos, ao invés da implantação da arborização urbana. Então, esse era um ponto, é realmente avaliar assim, a implantação da arborização nos loteamentos tem sido um problema e não se mostra muito efetiva. Então, pensar, de repente, alguma outra alternativa, não sei se os colegas concordam. E a outra questão é sobre escolher o lado da rede elétrica. Então, acho interessante, sim, fazer algum regramento nesse sentido, porque aí, sim, tem que se regrar independente de implantar arborização urbana antes ou não. Acho que é bom também deixar livre, como a colega da arquitetura falou. Não sei se é a melhor escolha, olhando assim à frente. Eu parei para pensar, na verdade, assim, nunca li muito sobre isso, mas eu encontrei um trabalho que tem uma indicação meio que o inverso disso. E aí eu fiquei pensando, porque os terrenos que têm testada sul, se colocar árvore de grande porte, a não ser que a gente limite para árvores que percam as folhas, ele traz um problema de umidade maior. E aí, se eu colocar a rede elétrica nos que têm testada norte, eu estou limitando para plantar só a espécie pequena na testada norte. Mas eu poderia... E aí, na sul, eu vou pôr, às vezes, só a pequena ou uma que perde folha, porque aí eu tenho um problema da umidade. Então, me parece que, talvez, de repente, com o pessoal da arquitetura, pensar um pouquinho melhor essa questão da orientação, mas acho que é interessante ter um certo regramento disso. Isso. Muito obrigada. Importante a vossa observação, mas deixar claro que nós não estamos impondo tempo, né? A Secretaria, quando der a licença, ela pode estabelecer o período de plantio. Então, isso fica em aberto. E o sul está previsto rede de fiação no sul. E não arborização de grande porte, porque é sombrio. Então, da proposta inicial, que talvez tenha chegado material para vocês, nós fizemos algumas correções, porque a gente também foi adequando. Obrigado. Bem, nós, quando o vereador Adiló solicitou essa reunião pública, procurou ouvir, então, técnicos, empreendedores, profissionais da área de arquitetura, de construção civil, de loteadores, né? E eu acho que tivemos a participação efetiva de todos, né, da academia também, que é muito importante, né, aqui presente. Então, ouviremos agora a nossa secretária da área de urbanismo, a quem está, eu diretamente ligado, né, secretária Mirângela, para que a gente possa, então, dar um encaminhamento nessa nossa audiência com a palavra da secretária Mirângela. Boa tarde, obrigada, Adiló, pelo convite. Boa tarde a todos os presentes. Acredito que a maioria já falou praticamente tudo o que a gente poderia colocar, né, propor para melhoria, né, para a questão da preservação, assim, na questão da preventiva, né? Questão da legislação, a 6810, é uma legislação que regra o que ainda vai acontecer na questão de loteamento, agora pontuando a questão da arborização, junto com as necessidades de rede elétrica. Tem que se pensar também a questão da acessibilidade, porque a árvore em si ela tem a sua copa que prejudica a rede elétrica, mas a sua raiz muitas vezes prejudica a calçada, né? E o que eu posso contribuir aqui é que esse momento hoje é o que tem de mais importante, a gente poder estar junto, estar discutindo. São entidades... é o legislativo, é o executivo, é a RGE que tem as suas demandas, são as secretarias envolvidas, as universidades, para que a gente possa ouvir, né, um pouco da visão de cada um e poder ter uma contribuição melhor. A gente também tem a intenção da revisão da 6810,
Já estamos com um grupo formado até para ver essas questões. A gente tem percebido que as urbanizadoras nem sempre conseguem realmente fazer essa entrega da arborização. Nós tínhamos uma questão no Código de Obras em que exigia-se, depois da construção também, o plantio de um canteiro, e o que foi prejudicando ao longo do tempo, né? Hoje nós temos árvores aí enormes, com a raiz deformando calçadas. Então, a gente tem que pensar um pouquinho para frente e tem que pensar um pouquinho naquilo que é mais difícil, que é no que a gente já tem aí, né? A gente tem calçadas hoje, muitas vezes, de 70, 80 centímetros, que tem que caminhar, botar uma árvore, um poste, às vezes as lixeiras, e, no fim, não dá para todo mundo, né? Então, acho que o importante é isso. A gente está aberto a conversar, a discutir, a planejar, tanto para aquilo que vai para frente, tanto para aquilo que já está aí. Acho que essa é a maior contribuição nesse sentido e nesse momento, para a gente poder avançar e poder alinhar essas questões. Obrigada a todos. Eu também, então, nesse momento. Boa tarde a todos. Quero parabenizar o Adiló por ter essa iniciativa. A gente sabe que praticamente você viu todos os segmentos aí, né? Isso, nós, como Câmara de Vereadores, a gente percebe que a gente tem que ouvir as pessoas, mas, de qualquer forma, esse teu projeto aqui, ele vem, eu acho que pega em várias fases da questão da acessibilidade, principalmente, né? Que a gente vê que... E a questão é muito peculiar de gosto de árvores também, né? Então, né, um gosta do pinheiro, outro gosta do gerivá, outro gosta, enfim, das árvores. Mas o que a gente percebe, assim, é que não tem aquela harmonia muito entre as árvores, né? Uma rua que a gente percebe assim que tem árvores nativas e tem árvores exóticas e tem aquela miscelânea, onde que talvez até eu vejo assim para a RGE, talvez até complique em função de se ter essa poda, né? Então, às vezes a gente percebe que também teria que ter um estudo nesse sentido, né? Se tiver árvore exótica, altura, mas mais assim que me parece que a questão do lado sul das plantas, né? Essa questão assim, eu acho que é mais para insolação, né, Adiló? Eu acho que a gente percebe a questão de tarde mais sombra e de manhã mais sol, né? Que as pessoas geralmente gostam do sol mais fraco de manhã, então eu acho que ela é pertinente nesse sentido, né? Então, eu acho que só vem agregar, ter ouvido, dado a possibilidade de todas as pessoas discutirem e ouvirem. Então, parabéns pela iniciativa. Eu tenho certeza que a Câmara de Vereadores, juntamente com as outras entidades aí, será parceira nesse teu projeto e que venha agregar para somar o melhor para a nossa cidade. Obrigado, vereador Tomé. Nós vamos, então, agradecendo, encerrar, dizendo que a Câmara Municipal de Caxias do Sul sente-se privilegiada em realizar esse debate hoje, considerando ainda a importante presença de profissionais da área. É função deste Parlamento fazer uma reunião pública para buscar subsídios através do debate e posicionamento dos profissionais e suas entidades, pois temas importantes devem ser amplamente discutidos para que possamos dar andamento ao projeto de lei 04/2017, de autoria deste vereador, e então levar a plenário e poder apresentá-lo com pareceres aqui apresentados. Esses pareceres serão levados em conta. Então, gostaríamos de agradecer os senhores, as senhoras presentes, aos secretários municipais que se fizeram presentes, aos centros acadêmicos de arquitetura, urbanismo, das universidades, das faculdades que aqui estão representados, aos estudantes de arquitetura que também nos prestigiam,
enfim, a todos com suas presenças, colaboraram para que através desse debate possamos dar continuidade ao projeto que tem como objetivo dar melhor qualidade de vida à nossa comunidade. Agradecemos também o vereador Felipe, que esteve até há pouco conosco, o vereador Tomé, que é nosso parceiro da comissão, e desta forma declaramos encerrada esta reunião pública. Obrigado a todos.